Então vamos começar, pessoal. Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre o dom da fé. Esse é um dos dons descritos lá em 1 Coríntios 12, o dom da fé. E quando a gente acaba pensando sobre o que é a fé, muito vem na nossa cabeça de que todos nós precisamos ter fé. E isso é algo que as Escrituras deixam claro, né? Que sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Porque o Senhor, Ele se relaciona, Ele abençoa aqueles que, pela fé, entendem que Ele existe, entendem que Ele é um Pai amoroso, entendem que Ele está conosco. Pela fé, nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele morreu pelos nossos pecados, que o único homem era Deus e é Deus, e que esse homem veio e o sacrifício desse homem é suficiente para apagar todos os nossos pecados de todos aqueles que creem nele. Então, tudo isso é pela fé. O Senhor, de alguma forma, eu acho que esse é um mistério maravilhoso. Essa palavrinha, né, a fé, Ele fez com que, de alguma forma, o nosso relacionamento com Ele, a maneira que nós interagimos com a pessoa de Deus, é por essa característica, é por essa palavra que eu vou dizer o real significado dela. Mas eu fico pensando assim, irmãos, porque o Senhor poderia se revelar de muitas formas. Ele poderia aparecer para nós a todo momento, Ele poderia estar numa figura corpórea e toda a humanidade poder ver a Deus. Só que de alguma forma ele não deixou isso. É claro que existe o efeito da queda. A queda afetou muito essa relação. Na verdade, a queda afetou a comunhão com Deus, né? O homem via Deus no jardim. Deus, Ele queria que o homem ficasse no jardim com Ele. E Deus Ele fala que Ele escondeu o jardim para que o homem não vivesse para sempre em pecado. Só que depois da queda, veja que o Senhor, Ele colocou essa questão da fé como algo necessário a todo homem para se relacionar com Ele. Então, a fé acaba sendo algo essencial que o homem precisa ter para se relacionar com Deus. E nós somos chamados de crentes, né? Se nós somos crentes, significa que todos nós temos fé. Então, uma das primeiras características é de que todos nós temos fé, senão nem seríamos cristãos. Então, todos nós temos fé. Mas, o que Paulo quis dizer com esse dom especial da fé? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiramente, eu tenho que falar sobre essas diferenças dos tipos de fé explicados nas Escrituras. Primeiramente, né, a palavra fé, na Escritura, é uma palavra hebraica conhecida como emuná. Emuná é a palavra fé. O que significa a palavra emuná? Significa fidelidade ou confiança. Então, fé, irmãos, significa confiança. Fé é confiar em alguém. Então, veja que, muitas vezes, a gente vai ver no mundo falando assim, faz sua fezinha, faz em apostas. Não, porque a pessoa tem fé que vai acontecer. A pessoa falando algo relacionado a uma crença. E sim, depois eu vou dizer que a fé tem a ver com crença também. Mas é uma crença baseada numa confiança, principalmente. Então, não existe essa ideia que o mundo coloca, a pessoa ela tem fé em algo porque ela acredita que algo vai acontecer. Não, ela tem uma crença que não está baseada em nada e aquilo ali simplesmente é algo que é um pensamento positivo dela. Um pensamento relacionado a algo. Mas a fé da Bíblia é uma confiança em Deus. É você confiar na pessoa de Deus. É você se relacionar com Deus e saber que Ele é o seu Senhor, que Ele está com você e que você pode fazer coisas
para Ele por causa desse teu relacionamento com Ele. E também você dar esse passo de fé seria o quê? Você confiar que Ele está ouvindo as suas orações. De que se você fizer algo que agrade Ele está vendo e vai te recompensar. E é por isso que o Senhor vai falar sempre, né, da questão, os nossos tesouros são celestiais. A sua esperança está na era vindoura. Por que Ele deseja isso? Porque para pensarmos que o Senhor vai recompensar toda boa obra que fazemos e tudo que fazemos em prol do reino dEle, o quanto nós somos fiéis ao Senhor em todos os sentidos, até mesmo financeiramente. Quando nós pensamos nisso e cremos que Ele vai nos recompensar de alguma forma na era vindoura, nós estamos exercendo fé, que é essa confiança. E isso agrada o coração do Senhor, porque é como se nós tivéssemos... sabe aquela frase, só se vive uma vez? Nós estamos pegando essa vida que todos dizem, só se vive uma vez, então vamos curtir, vamos fazer o que for. Nós estamos pegando essa vida e depositando aos pés do Senhor. Nós estamos pegando essa vida e falando, Senhor, eu prefiro viver de acordo com o Teu reino, com os Teus preceitos, porque eu sei a era que vai vir. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Então, isso agrada o coração de Deus, porque Ele olha assim para nós nesse sentido e vê, aí tem um povo que confia em mim, confia na obra do meu Filho. Confia na minha palavra. E o Senhor Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu, sabe? Gente, nós não vimos as feridas nas mãos de Cristo, nós não vimos Ele ressurreto, mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Nós sabemos que Ele está vivo. Isso é maravilhoso. Eu estava pensando assim também, quando a gente ouve histórias de conversão, não dá aquela alegria? Porque nós um dia já fomos tocados pelo Senhor e nos convertemos, e nós sentimos que o Espírito Santo nos chamou. Mas eu fico pensando para pessoas que não conhecem a Deus, quando eles olham isso, eles pensam assim, é só mais um que sofreu uma lavagem cerebral, é só mais um que do nada se voltou a Deus. Mas pensa bem, gente, eu creio que é uma das coisas mais milagrosas que existem. Eu não sei dizer se é o maior milagre, mas eu creio que é um dos maiores. Que é o quê? Deus, Ele pega um pecador que está indo e rumando ao inferno. Nós desejamos as coisas da carne, nós desejamos tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Nós amamos aquilo que é mal aos olhos de Deus. E o Senhor pega isso, essa pessoa, e faz assim, agora você vai... Não é nem outro rumo, na verdade é o oposto, né? A metanoia, que é a transformação da mente, é o oposto, é o caminho contrário. 180 graus. Alguns vão falar 360. 360 você volta mesmo. 180 graus. E o Senhor faz com que aquela pessoa agora deseje as coisas de Deus. Gente, isso é uma obra totalmente do Espírito e a gente sabe que é um milagre sobrenatural. Então esse é um dos milagres assim que o Senhor... Às vezes a gente está, como nós somos de igreja, nós estamos acostumados a ver muito disso, né? Pessoas convertendo e tudo mais. Só que pra gente não pode deixar de pensar que é um milagre, assim, sabe? E de fato é um dos maiores mesmo. A pessoa estava arrumando ao inferno e agora ela se volta para as coisas de Deus. E isso é algo que o Senhor se agrada, porque nós confiamos nele, nos propósitos. E não tem nada de errado, irmãos, de pensarmos em ter um grande galardão, termos um grande tesouro nos céus. Porque isso agrada a Deus. Não é a mesma coisa de sermos mesquinhos aqui. Porque aqui, se nós pensarmos em juntarmos, como aquele homem que juntou o celeiro dele, Como deu vinho, regala-te. e depois ele morreu, não usufruiu de nada, o Senhor mostra como que nós não pensamos na brevidade dessa vida, né? Que a vida ela é curta e se você junta o próprio tesouro
você pode terreno, você pode ter um descendente seu que não cuide dele, você pode ter um governo que aumente a taxa de impostos e tire o seu dinheiro em algum momento, você pode ter uma moeda desvalorizando. Então, assim, o Senhor mostra que o tesouro humano, ele é algo que passa também. Pode perdurar muito tempo, irmã, tudo bem? Mas é algo que passa. Enquanto que o tesouro lançado aos pés do Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus é algo eterno. Assim, nós não conseguimos imaginar o quanto que, nós seremos recompensados e essa recompensa vai ser algo que vai perdurar para um tempo que é um tempo eterno, que não tem fim. Isso é maravilhoso, irmãos, assim, você pensar que quando o Senhor voltar, Paulo vai falar, acho que em 2 Coríntios, né, que nossos corpos serão transformados e nós teremos a glória como das estrelas. E as estrelas, elas têm glórias diferentes, elas têm brilhos diferentes. Então as pessoas terão brilhos diferentes, de acordo com seus tesouros, seus galardões. Mas esse brilho, ele vai durar para todo sempre, sabe? É como se alguém viesse para você e olhasse assim, nossa, esse teu brilho, e viesse acompanhado de tudo aquilo que você fez para o Senhor. Viesse acompanhado de toda a sua vida colocada aos pés do Senhor. Então, imagina só, esse brilho, ele é eterno, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Como que a fé, ela afeta Deus? Como que ele se... Então, irmãos, aqui tem uma frase do Fábio Coelho, que ele fala assim, que o significado original de fé não se refere apenas a uma crença, mas sim a uma ação. Ter fé é ser fiel àquilo que cremos, é andar com confiança sobre o que acreditamos. A fé sempre envolve crença, mas crença nem sempre envolve fé. Porque fé está vinculado com confiança. Então veja que tem pessoas que têm crença, mas não têm fé. Que não tem essa confiança em Deus. Mas tem pessoas que têm fé e têm crença. Então eu creio em Deus e eu tenho fé. Talvez seja aquilo que Tiago fala, quando ele vai falar, né, que os demônios creem em Jesus. Até os demônios creem que Deus existe. Ele fala assim, você crê que Deus existe? Beleza, ok. Mas até os demônios creem e eles tremem diante disso. Ou seja, os demônios tremem diante de Deus. E se você só crê e você não treme, você não tem confiança, então você está pior que os demônios. É como se Tiago estivesse falando isso. E sim, de fato a fé é algo que pode aumentar ao longo da vida. E tem que aumentar, porque é a confiança no nosso Deus. Então a vivência vai fazer com que a gente confie. É claro, assim, fazendo uma comparação meio boba, mas que vale a gente refletir, é a de uma criança. Que a criança, ela olha para os seus pais, ela sabe que o almoço vai ter janta, o almoço vai ter almoço, jantar vai ter janta, vai ter comida. Às vezes eles confundem. Vai ter comida, tem comida. Mas de onde que veio essa comida? Com que dinheiro comprou? A criança não está nem aí para isso, né? Ela sabe que vai ter. Então ela simplesmente vive, confiando nos pais. E às vezes é algo para ela, não para pensar, né? Mas ela tem uma confiança, assim. E você vê que é duro falar, mas ao longo quanto mais a gente vai crescendo, né, amadurecendo, que às vezes pode gerar na gente uma falta de confiança, né, muitas vezes, né? Porque daí a criança cresce, daí ela começa a ver a vida dos pais, às vezes vê a batalha do dia a dia dos pais e tem essa dúvida. Então, mas no nosso relacionamento com Deus tem que ser o contrário, né? Conhecemos Ele, nos convertemos e aí as experiências precisam fazer com que a gente aumente essa confiança. E então, irmãos, alguns teólogos vão colocar 3 tipos de fé exercidas nas Escrituras, que é o que eu queria diferenciar aqui para os irmãos. A primeira delas, eles colocam como uma fé de conversão, e depois
Em segundo lugar, a fé contínua. E em terceiro, a fé carismática. Então eu queria falar para os irmãos o que é cada um deles. Por exemplo, o Sam Storms, que é um teólogo que a gente está lendo aqui para fazer as aulas de dons espirituais, ele tem um livro muito bom sobre isso. Ele fala que a fé de conversão é a fé por meio da qual nós somos justificados. Essa é a fé identificada na Bíblia como a confiança ou crença no sacrifício expiatório de Cristo, que ocorre no momento da conversão. Essa é a fé a que Paulo se referiu em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Diferentemente do carisma da fé, restrito aos crentes a quem o Espírito quer dá-lo, todo cristão tem esse tipo de fé, que essa fé é da conversão. Todos nós temos, porque todos nós nos convertemos, nós temos essa fé, somos salvos. Ok, esse é o primeiro tipo de fé. O segundo é a fé contínua, é a fé que exercemos diariamente, a olharmos para Deus com confiança de que Ele pode fazer em e por meio das nossas vidas tudo o que prometeu fazer. Essa fé é um dos frutos do Espírito e essa é a fé de Hebreus 11. Todos os crentes têm essa fé, mas em diferentes graus de intensidade. Alguns confiam mais, outros menos na bondade e grandeza de Deus ao longo do curso da vida diária. Essa é a fé que o irmão Davi estava falando. Essa fé que vai crescendo, essa confiança no relacionamento de Deus, que Hebreus 11 vai falar daqueles heróis da fé, pessoas que andaram com confiança em Deus, que agiram de forma a confiar em Deus. Em terceiro, nós temos a fé carismática, que é a fé relacionada ao estudo aqui. Essa fé carismática é a fé que parece ser espontânea e se manifesta como uma condição dada divinamente, da qual dependem as atividades sobrenaturais mais visíveis de Deus. Essa é observada em vários textos. Este, creio eu, é o dom da fé de 1 Coríntios 12:9. Então, nós queríamos nos atentar sobre esse dom da fé, essa fé carismática que o Sam Storm chama, que seria essa fé espontânea que se manifesta de uma condição divina da qual dependem as atividades sobrenaturais mais visíveis de Deus. Primeira coisa que eu queria me atentar aos irmãos sobre esse dom da fé, sobre essa fé carismática, é de que ela parece ser mais ocasional. Então existem ocasiões em que ela aparece e outras ocasiões que não. Lembra que eu falei para os irmãos que existem dons que têm caráter mais permanente e outros não? Esse dom da fé parece não ter um caráter tão permanente. Ele parece ser um dom que ocasionalmente ou temporariamente aparece nas pessoas para realização de certas obras para Deus. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque se falássemos que é um dom permanente, então teríamos aí algumas coisas a pensar. Por exemplo, Jesus ele vai falar que se tivermos uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, então nós poderíamos falar para uma montanha, sai daqui e vai para lá. E parece que existem momentos em que esse dom da fé aparece, ocasionalmente, e que vão acontecer coisas sobrenaturais. Só que se ele fosse permanente, imagina só quanto que essa pessoa não iria fazer. Ela ia produzir diversos milagres. Então, por isso que acaba com que a gente pense que, olha, ele não tem esse caráter tão permanente, porque você não vê, além de Cristo, né, ninguém nas Escrituras que consegue fazer, por mais que essa pessoa tenha uma fé grande, você não vê a pessoa fazendo milagres a todo instante, conforme o desejo dela. Então, o próprio apóstolo Paulo tinha um dom de cura, mas ele não conseguiu curar muitos dos seus amigos. Então, ele vai falar da doença de Timóteo, ele vai falar da sua própria doença, acho que Epafrodito também, ele vai falar. Então, isso mostra que ou não existe um caráter permanente, né, um caráter temporário, no caso, do dom. Ou a fé dele não chegou tão ou a fé dele não foi tão grande. Bom, aqui tem alguns exemplos nas Escrituras para a gente pensar sobre esse dom. Marcos 11, 22, Jesus fala assim: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Que é essa passagem que eu estava falando para os irmãos, né? 1 Coríntios 13, versículo 2, vai falar assim, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então o apóstolo Paulo também fala. Engraçado que ele fala dessa fé do Senhor Jesus, né? Então, Paulo provavelmente leu Marcos, né? Tiago 5,15 vai falar assim, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí também, legal, Tiago também leu os evangelhos, porque aqui ele está citando provavelmente aquela cura do paralítico, lembra? Que o Senhor Jesus fala que os fariseus duvidaram ali que ele poderia perdoar pecados. Lembra que fala, quem que é esse que perdoa pecado? Daí o Senhor Jesus fala, o que é mais fácil? Eu falar que os pecados deles estão perdoados ou que levanta-te e anda, né? E aí o Senhor Jesus falou e curou para mostrar que a cura, que é algo mais visível, sobrenaturalmente, isso vai atestar que os pecados da pessoa foram perdoados. Então o Tiago está falando que essa oração que vai ser feita com fé, ela vai curar o doente. E é legal que ele está falando da fé da pessoa que está orando, não da pessoa que está recebendo. Daí a gente vai falar sobre isso também. Ele vai falar que se essa pessoa for curada, significa que também os pecados dela foram perdoados, porque é uma obra completa do Senhor, né? Você vê que quando ele cura alguém, ele está querendo mostrar... Lembra que eu já falei para os irmãos que as curas sinalizam o reino vindouro. As curas apontam para esse reino que vai vir, que não vai ter pecados, não vai ter pessoas doentes, né? Não vai ter doenças. Então, significa que quando o Senhor cura alguém, ele também está mostrando a graça dele e perdoando os pecados da pessoa. Isso é bem interessante também. Isso é só um parênteses que eu abri aqui para os irmãos. E é interessante porque quando a gente fala de dom da fé, os irmãos vão ver que está muito vinculado com esse dom de cura, ou com as curas. Aí entra naquela questão que eu falei para os irmãos que é um pouco difícil da gente falar, né? Até onde é o dom da fé, até onde começa o dom da cura. Lembra que eu falei? Até onde vai, sei lá, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Existem momentos que parece que, por mais que sejam dons diferentes, eles estão andando juntos. Então, uma pessoa que tem dom da fé, ela pode operar no dom de cura também. E outro dom também que Paulo vai falar, o dom de milagre. Paulo separa cura e milagre. Apesar das curas serem milagres, existem outros milagres que daí podem estar nesse dom de milagre. Quais são os outros milagres? Não sei, aí tem muita coisa. Aqueles milagres, por exemplo, esse aqui que Jesus fala, né? Mover montanhas, abrir o mar, né? São outros milagres que não estão envolvidos na cura simplesmente. Mas a cura eu acho que é um dos que mais ocorrem, né? Eu falei que o Senhor, aqui no caso de Tiago, né? Está falando da fé, oração feita com fé, mas é a oração da pessoa, a pessoa está orando por outra pessoa. Existem exemplos, né, que é a fé da própria pessoa que resultou na sua própria cura, que é a mulher, por exemplo, a mulher com hemorragia lá que a gente falou. Ela estava querendo a cura, e ela foi lá e tocou em Jesus. E ali dizem que, lembro que tinha muita gente tocando ele, né? Mas alguém tocou diferente. Então hoje, imagina só o Senhor no seu trono. E em certo momento ele fala, alguém me tocou diferente. É a mesma coisa. Então você vê que essas orações chegam, ele fala, essa tem que ser atendida, essa chegou diferente. Essa chegou diferente. Mulher, essa é grande sofrendo. Em outras ocasiões, é a fé de outro membro da família ou de um amigo que resultou na cura da pessoa. Então tem a cura do paralítico, que eu falei, que são os amigos que levaram ele. E tem a cura da filha da mulher Cirofenícia, lá, que ela fala
que ela se chama de... Ela fala que ela é o cachorrinho e que até os cachorrinhos pegam migalhas na mesa, né? Então ela falou assim, eu quero a migalha que seja. Então o Senhor Jesus se agradou disso, né? Em outros momentos, o foco está na fé da pessoa que ora por aquele que precisa de cura, como a cura do filho endemoniado. Então, aquele pai que pede para curar o filho. Em algumas circunstâncias, a fé não desempenha qualquer papel na cura. Então, tem momentos que a pessoa não tem fé e Deus cura. Então, paralítico no tanque de Betesda. Então, você vê como que tem exemplos diferentes de fé. E o Senhor pode fazer até mesmo quando não tem fé. Porque aquele paralítico, ele estava querendo que levassem ele para o tanque lá, né? Porque aquela lenda do anjo que ia chacoalhar a água. E o Senhor Jesus falou, você quer ser curado? E curou o cara. Então, você vê, o que eu vejo com esses exemplos? Para resumir, que é um ato soberano de Deus. Então ele pode fazer mesmo que não tenha fé. Só para a gente finalizar essa questão da fé, que o Samson vai falar assim, que o ponto é que em algumas ocasiões Deus cura simplesmente por um ato soberano da sua vontade e não relacionado a algo em nós. Na grande maioria dos casos, porém, Jesus curava as pessoas devido à fé de alguém ou dela mesma. E aí, nesse sentido, o Sam Storms ele também vai fazer ele vai nivelar quais são os níveis de operação da fé relacionados à cura. Então, eu achei legal que ele coloca 5 tipos de fé ou 5 níveis de operação dessa fé. Vou falar rapidinho para os irmãos. O primeiro deles é que a pessoa pensar que a fé de que Deus é a única fonte de bênção, que Ele é a sua esperança e somente Ele. Então, ele fala assim que essa é o tipo de fé, né, que que devemos entender que Deus não precisa da nossa fé para agir. Ele é soberano e faz tudo conforme sua vontade. Porém, em muitos casos, o Senhor instituiu a fé como uma condição favorável para a sua ação. Por quê? Porque isso provém do fato que a fé glorifica a Deus. Justamente porque a fé aponta para a confiança e dependência nele. E isso é legal. E é interessante que daí a fé, o que ela faz? Ela retira os nossos olhos de nós mesmos e coloca em Deus. Então talvez esses sejam os motivos que faz com que Deus ele ame tanto a fé assim e deseje que a gente ande em fé. Porque a fé tira os olhos de nós mesmos, a fé glorifica o Senhor porque vai mostrar a nossa dependência e confiança nele. Então acho que aí está uma chave importante sobre a fé. Aí ele faz um comentário, fala assim que a fé não é uma arma pela qual exigimos coisas de Deus ou colocamos em sujeição a nós. A fé é um ato de abnegação, é uma renúncia da sua capacidade de fazer qualquer coisa e uma confissão de que Deus pode fazer tudo. O poder da fé deriva não da energia espiritual da pessoa que crê, mas da eficácia sobrenatural do objeto da crença, Deus. Não é o ato de fé, mas seu objeto que é responsável por aquilo que é milagroso. Isso aqui eu achei maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque hoje em dia você tem, dentro das linhas aí mais carismáticas, pentecostais, que creem nos dons, pessoas que vão querer usar, principalmente no neopentecostalismo também, vai querer falar que, não, você tem a fé, você vai operar milagres e é como se Deus estivesse sujeitando a você. Não, eu vou falar aquilo que eu declarar vai acontecer, Por isso que eu não gosto, irmãos, opinião pessoal minha, tá? Eu não gosto de declaração positiva como se fosse profecia. Então eu já falei para os irmãos que profecia vem desse ato soberano do Senhor de revelar a nossa mente, e aí profetizamos. Quando nós simplesmente falamos algo que nós desejamos, não é uma profecia. Pelo menos biblicamente não é. E outra coisa, essa declaração positiva pode sugerir que na nossa mente a gente está sujeitando Deus a agir de alguma forma. Então assim, eu profetizo bênção na vida do Felipe. Beleza, é algo que eu quero que o Senhor abençoe ele. Mas aí eu estou sujeitando Deus à minha palavra como se isso fosse profético. E não é profético. A não ser que o Senhor revele à minha mente, olha, eu quero fazer algo na vida do Felipe.
Então, eu vou lá e comunico para o Felipe. Ó, eu entendi de Deus que o Senhor está desejando algo para você, desse sentido. Então, eu faço essa separação, irmãos, porque não só no sentido de profecia, mas também em muitas coisas, né? Tem gente que ora como se ele tivesse o poder da cura, como se ele tivesse o poder dos milagres. E isso é perigoso. Sempre na nossa mente, ao orarmos, ao pedirmos ao Senhor uma intervenção divina em cura, um milagre, entendermos que Ele é quem faz. Ou seja, não é algo que deriva de mim, porque fica parecendo que é um poder, né? A fé é um poder, está saindo de mim e vai atingir a pessoa. Não. Na verdade, a fé, essa confiança, ele fala aqui, que não se trata do poder que sai de mim, mas da confiança no Senhor. É Ele. Então, assim, ó, se a gente parar para pensar, se tivesse umas flechinhas apontando, não seria de mim para a pessoa, seria de mim para Deus e de Deus para a pessoa. Entende? Quando eu oro para uma pessoa ser curada, na verdade eu estou orando para Deus e Ele vai curar a pessoa. Não sou eu que estou curando a pessoa. Aí entra naquela questão, né? Eu creio na imposição de mãos, tudo. Eu acho que é um símbolo que o Senhor colocou. Mas não significa que está derivando de mim para cá. Ó, eu estava falando aqui, né, dos níveis, né? Só para a gente finalizar, irmãos. Que é o primeiro nível, que é esse nível onde nós dependemos totalmente do Senhor. Então, Ele é a única fonte de bênção. Ele é a nossa esperança. E o segundo é a fé na capacidade de Deus para curar. Ou seja, é a pessoa que tem fé que o Senhor pode curar. Que é quando Jesus, por exemplo, vai dizer, né, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, quando o Senhor Jesus fala isso, imagina só, né? A pessoa está declarando ali, o Senhor, tenho fé, o Senhor pode me curar. Ah, então vai ser feito de acordo com a sua fé. Imagine, vai ser feito de acordo com a fé que você tem. O Senhor Jesus falou isso. Então, essa fé na capacidade do Senhor de curar. Depois, que é a fé no coração de Deus inclinado a curar. Ou seja, é você falar assim, que o Senhor é tão bom que o desejo dele é de curar, é de abençoar as pessoas. Então, assim, o Senhor, a gente confia na bondade dele. Isso não significa, irmãos, que 100% das ocasiões o Senhor vai curar. Então, existe um desejo do Senhor de que todos nós estejamos sem doença alguma, sem problemas nenhum. Mas esse desejo permanente vai ser realizado na vinda dele. Então, para esse tempo, existem propósitos que nós não conhecemos. Mas nós sabemos que o Senhor tem um coração inclinado a curar. Então, nós podemos chegar a Ele e pedir. O Sam Storms até coloca que a cura é uma janela para a alma do nosso Salvador. Ela revela a profundidade do seu cuidado e da sua compaixão com as pessoas. Quarto nível é a fé não simplesmente no fato de que Deus pode curar. Não apenas no fato de que Ele se deleita em curar, mas a fé em que Ele de fato cura. Esse aqui é um outro nível que ele coloca, que não se diz respeito a eu crer que Deus pode curar ou que Ele deseja curar, mas que Ele cura, simplesmente Ele cura. E quinto é a fé de que é a vontade do Senhor curar naquele exato momento. Então, aqui eu acho que é um nível que parece que esse dom da fé opera muitas vezes, que é em um certo momento o Senhor vai falar e vai vir no seu coração uma convicção sobrenatural que não tem explicação de que o Senhor está querendo curar alguém nesse exato momento. E eu falo não somente da cura, mas também outros demais milagres. Então é um tipo de fé que vai vir ao coração da pessoa. Então acho que os irmãos já devem ter passado por esse momento, assim, uma convicção interna que você tem de que eu acho que nesse momento o Senhor está querendo curar, eu vou orar agora. Tem que ser agora. Sabe quando você pega e a pessoa fala, ore por mim, daí vem uma convicção, não, vamos orar agora. Então, às vezes é algo sobrenatural que vem sobre você, que eu acho que vem muito dessa operação do dom. Então, em um exato momento, um certo momento, o Senhor vai nos encher dessa fé, nesse dom aí sobrenatural.
E eu acho que aí entra também esse tipo de oração que Tiago fala em Tiago 5,15 lá, que eu falei, né? Que é a oração feita com fé. Que muitas vezes pode vir desse momento sobrenatural.